Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e escolhi trazer o tema fome para o nosso papo desta semana. Então vamos lá, que é um assunto infelizmente muito triste, mas é a nossa realidade e realidade de muitos outros países e precisamos dar uma boa olhada nisso. Eu acredito que todo mundo infelizmente deve ter presenciado aquelas cenas horrorosas de pessoas tristemente brigando por carcaça em portas de açougue, supermercados, ou como esta imagem aqui, mostrando um supermercado comercializando osso, aquilo que era até então descartado, hoje está sendo comercializado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante para a gente. Bom, a mídia trabalhou bastante esse tema, né, ao longo aqui principalmente primeira metade do mês de junho, agora 2022. Por quê? Porque tivemos agora a publicação da segunda edição, né, vocês têm a capa aqui, ó, segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. É uma parceria que envolve Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma parceria aí bem interessante, com dados sólidos, dados robustos, tanto que nós não tivemos o questionamento dos dados. Não vamos entrar aqui no mérito político partidário, menos ainda, né, se existe um responsável pela fome, pelo nível de desespero que hoje uma parte considerável da população brasileira enfrenta, né? Mas sim, vamos concordar que são números bem realistas. Então são dados coletados de novembro de 2021 até abril agora 2022. Foram entrevistas realizadas em 12.745 domicílios, áreas urbanas, áreas rurais, foram 577 municípios em 26 estados e no Distrito Federal, né? Então temos sim um relatório muito interessante aí e vamos agora observar alguns números. Bom, eu vou deixar aqui logo no começo do nosso papo, eu vou deixar aqui uma dica, né, para quem quiser aí ver o relatório como um todo. Vocês têm o site olheparafome.com.br. Como consta nessa arte aqui deles, ó, não dá para esconder, não dá para aceitar. Sobretudo, não dá para aceitar. Aceitar a realidade que alguns números que nós vamos analisar aqui na sequência nos trazem hoje, a nossa triste realidade. Então, olhe para afome.com.br. Vamos analisar bem esses números, tá? Para começar a nossa conversa. No fim de 2020, 19,1 milhões de brasileiros e brasileiras conviviam com a fome. Em 2022, são 31,1 milhões de brasileiros sem ter o que comer. Logo nós vamos analisar de uma maneira mais detalhada, mas nesse caso especificamente, é o finalzinho do texto que nos interessa. 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. Isso é uma categoria de fome. Nós vamos ver 3 categorias. Essa se encaixa na pior das situações. Imaginar que nesse exato momento mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Nós não estamos falando aqui em qualidade, nós estamos falando de pessoas que não têm, pessoas que chegam a passar alguns dias sem comer. 33 milhões, pleno século XXI, para um país que se vangloria de ser um dos maiores celeiros do mundo,
né? Um país que afirma em inúmeros eventos internacionais que é responsável pela alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. São números vergonhosos, não é? Vamos lá. Quando foi publicado o primeiro inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia Covid-19, agora nós tivemos a segunda edição, né? Quando foi publicado o primeiro inquérito, nós vimos o quê? Nós vimos que os números no Brasil, números referentes à fome, eles haviam regredido para o patamar de 2004. Então, o Brasil que vinha nos últimos anos evoluindo no sentido do combate à fome, nós regredimos e voltamos para um Brasil no patamar de 2004. Então, em outras palavras, boa parte dos ganhos no sentido, né, de políticas de combate à fome, todos os ganhos se perderam ao longo desses últimos anos. Só que agora, na segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, nós vimos que a insegurança alimentar se tornou ainda mais presente, se tornou algo ainda mais corriqueiro nas famílias brasileiras. Esse último relatório mostrou, por exemplo, que o número de domicílios onde algumas pessoas passam fome, ele saltou de 9% para 15,5% dos domicílios. De 9 para 15% dos domicílios, ou em números absolutos, tínhamos 19,1 milhões de pessoas passando fome, e esse número avançou para 33,1 milhões. De 19 para 33 milhões em pouco mais de um ano. O que significa isso? 14 milhões de novos brasileiros, brasileiras que enfrentam a fome no seu dia a dia. 14 milhões de pessoas, né, entraram para esse grupo, né, de famintos, porque nós estamos falando aqui de uma categoria de pessoas que não têm a quantidade mínima de alimento necessária para se manter vivo. Então nós vimos um desmonte de políticas públicas, vimos uma crise econômica, vimos a desigualdade, né, e uma série de outras coisas aí, tornando esse assunto ainda mais grave. Vamos analisar melhor esses números. Bom, como nós temos hoje uma população, o Brasil tem uma população que gira em torno de 215 milhões, 215 milhões de habitantes, então nós podemos imaginar que 1% da população é algo muito próximo a 2 milhões de pessoas. Né? Ou podemos pensar nessa proporção. 1% da população, 2 milhões de pessoas. Então temos aqui 33,1 milhões de brasileiros, brasileiras que estão passando fome. Bom, aí nós temos aqui os números que foram obtidos, né, de acordo com os domicílios consultados, como eu falei há pouco, números coletados na virada de 2021 para 2022. Então nós temos um retrato muito atual mesmo. E este inquérito sobre a insegurança alimentar, ele analisa, vamos dizer assim, quatro situações. Tá? Segurança alimentar. Segurança alimentar é quando você tem as pessoas devidamente alimentadas. Então vamos imaginar uma alimentação adequada. Nós só temos 41,3%. Menos da metade da população brasileira tem a alimentação correta, uma dieta devidamente balanceada. 41,3%. Bom, aí são as outras três categorias, que estas são as mais importantes aí do relatório. Aí
chamamos de insegurança alimentar. Insegurança alimentar leve, moderada e grave. O que é a insegurança? O que é a insegurança alimentar leve? Temos aqui uma arte para nos facilitar a vida aqui, ó. Incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo e ou quando a quantidade da alimentação já está comprometida. Então, insegurança alimentar leve é essa preocupação, você encaixa nessa categoria aquela parcela da população que vive nesse exato momento a incerteza quanto à alimentação nos próximos dias. Será que eu vou ter o alimento adequado nos próximos dias? E também encaixamos nessa categoria insegurança alimentar leve a má alimentação. Né? Uma alimentação que não é alimentação adequada. Mas por isso é categoria leve. Qual é a porcentagem? Nós temos 28%. 28% da nossa população se encaixa nessa condição de insegurança. Eu não sei se eu vou ter o alimento nos próximos dias e a minha alimentação não é a adequada, principalmente no que diz respeito à qualidade do alimento. Né? Aqui a gente tem hoje, né, temos visto hoje um consumo elevado de embutidos, né, por exemplo, a salsicha e outras carnes ultraprocessadas. Né? Nada contra um cachorro-quente, mas não por necessidade, né? E sim por uma escolha. O consumo muito elevado de ovos, também nada contra, mas o interessante seria, claro, ovos, a proteína, aí nessa categoria, mas como parte da dieta e não como exclusivo. Então essa é a insegurança alimentar leve, é a incerteza ou a qualidade da alimentação que já está comprometida. 28% dos brasileiros se encaixam nessa condição. Na sequência, temos a insegurança alimentar moderada. Segurança alimentar moderada, 15,2% da população. Bom, nesse caso, já temos a falta do alimento na quantidade. Se na insegurança alimentar leve você fala da qualidade, agora na insegurança alimentar moderada já entramos no quesito quantidade. Se nem mesmo na quantidade a pessoa ingere o que deveria ingerir, imagina quando se leva em conta o quesito qualidade. Né? Então é uma situação ainda mais grave. Tá? E a pior de todas as situações, a insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar grave, ela atinge 15,5% da nossa população. Ela diz respeito à privação no consumo de alimentos. Privação, quer dizer, se a moderada é uma quantidade insuficiente, agora nós temos a falta do alimento. Pessoas privadas do alimento. Pessoas que permanecem horas, dias sem o mínimo necessário. Essa categoria, melhor dizendo, é a categoria mais alarmante. E nessa categoria temos 15,5% da população. É aí que se encaixam os 33,1 milhões de brasileiros. Estes, nós podemos afirmar que nesse exato momento eles estão passando fome. Passando fome. É algo surreal imaginar um país com essa produção de alimentos que nós temos, líder global, ou quando não líder, brigando pela liderança global na produção e exportação de alimentos,
e temos 33,1 milhões. Esse vírgula 1 é importante, porque estamos falando de 33 milhões e 100 mil brasileiros que nesse exato momento não têm o que comer. Se nós somarmos a insegurança alimentar leve, moderada e grave, nós vamos chegar a mais da metade da nossa população. Óbvio, os números estão claros aqui. Nós temos 41,3% de pessoas que se alimentam corretamente. Então, os outros, deixa eu arredondar aqui, os outros 60% têm algo de errado. Ou não se alimenta pela qualidade, ou nem isso, ainda pior, é a quantidade, ou nem sequer tem acesso ao alimento, estão privados dos alimentos, estão passando fome. É um número que não tem paralelo, né? São 125 milhões e 200 mil pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar. Isso é algo urgente, isso é para ontem. Bom, agora algo curioso, mas no fundo a gente sabe, né? A gente sabe, é parte da nossa cultura, né? Desses 33,1 milhões que passam fome, que estão privados do alimento, né? 37% declararam nesse inquérito, nessa pesquisa, 37% declararam que ajudaram parentes e ajudaram amigos. Essa solidariedade é sem dúvida a nossa marca registrada, né? Mas também constatamos números terríveis, como desses 33 milhões, 70% afirmam que não comem carne há 3 meses. 64% afirmam que não comem frutas há 3 meses também. E é claro, é algo de fato muito triste. Bom, deixa eu trazer um pouquinho aqui para a nossa geografia. Vamos lembrar de um clássico editado em 1946, o livro Geografia da Fome. Geografia da Fome é do brasileiro Josué de Castro. Josué de Castro nasceu em Recife em 1908 e faleceu em Paris no início dos anos 70. Sim, é um clássico traduzido para mais de 25 línguas. Depois, um desdobramento do livro Geografia da Fome é o livro Geopolítica da Fome. Vamos lembrar que temos uma foto aqui do jovem Josué de Castro quando se diplomou em medicina. Sim, ele fez medicina, e daí veio o interesse, né, pela problemática da fome, né, que envolvia o Brasil e depois o mundo. E aí mais tarde ele se tornou um geógrafo, e a partir destas publicações e o seu lado ativista no sentido do combate à fome acabou chamando a atenção, e ele exerceu a presidência do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Foi embaixador brasileiro junto também às Nações Unidas, teve uma carreira de destaque aí na diplomacia e, sobretudo, em torno desta temática de identificar a fome, os diferentes níveis de fome e, obviamente, buscar meios para resolver esta problemática. Na geografia, a gente costuma falar em fome oculta ou fome crônica. Fome oculta ou crônica seriam as duas primeiras categorias: a insegurança alimentar leve e moderada. Fome oculta, fome crônica. Oculto é aquilo que você não vê, crônico é aquilo que é permanente. Mas como é que pode ser uma fome que você não vê, uma fome que é permanente? É a má alimentação. A fome, nessa categoria, a fome se dá pela
pela falta de qualidade do alimento. Já a fome aguda é o caso mais grave. Fome aguda seria, nos números, né, do último relatório que eu acabo de falar, seria aquela fome que está associada à ausência do alimento, aquela fome que leva à morte. Enquanto a fome oculta e crônica é a fome que leva a uma má qualidade de vida. Né? Então são trabalhos bem interessantes e é triste dizer, né, uma publicação de 1946 e continua muito atual. Vale a pena pensar aí no clássico Geografia da Fome, Josué de Castro. Bom, esses números explosivos da fome, né, que eu acabei de apresentar, que o relatório, né, de uma forma bem robusta, consegue nos trazer, decorre do quê? Bom, primeiro, desemprego, né, números estratosféricos aí do desemprego e consequente queda da renda. Né? Você tem uma longa crise, essa crise ela vai gerando não só a dificuldade de uma contratação, mas também os salários, eles acabam que não têm ganhos reais. Ou que muitas vezes novas contratações acabam que acontecem com valores menores do que eram pagos em um outro momento. Né? Então a queda da renda, queda do desemprego, né? A queda do valor em si, do salário, quando se tem um salário. Outra coisa importantíssima, a alta da inflação. Então, o que significa? O acesso ao emprego já é algo complicado, os salários nominais estão muitas vezes menores e com a inflação você tem uma queda do poder de compra. Então, números aleatórios, ao invés de 1.000, eu vou ganhar 500. Só que com a inflação, com 500, eu acabo comprando menos do que se comprava com 500 há poucos anos. Então aqui você vê uma perda do poder de compra. Então você vê que as coisas vão se avolumando. Né? O desemprego em alta. E muitas vezes quando você consegue um emprego, você consegue um emprego com um salário baixo. Mas um salário baixo com um poder real de compra ainda menor, em decorrência da inflação, ou seja, da elevação dos preços. E, por fim, a redução dos programas sociais. Programas sociais que foram reduzidos ou que não acompanham a alta dos preços. Então você tem, por exemplo, um vale gás que não permite a aquisição de um só botijão de gás. Né? Daí o improviso para cozinhar. E desse improviso, infelizmente, já registramos muitos acidentes. Né? Aí você pensa no repasse de recursos. Estou falando do Ministério da Educação. Repasse de recursos do Ministério da Educação para as escolas, para as pré-escolas. Para cada refeição feita em uma pré-escola, o Ministério da Educação repassa 53 centavos. Para o ensino fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. Não estou falando em escolas em tempo integral. Tá? Fundamental 1, fundamental 2 e médio. O Ministério da Educação repassa 36 centavos por refeição. 36 centavos por refeição. Eu sei que o custo de uma refeição é um custo compartilhado entre as esferas federal, estadual e municipal. Mas um repasse de 36 centavos para escolas públicas, sendo que boa parte das crianças tem na refeição em uma escola pública a melhor refeição do dia. Então, redução de programas sociais, sem dúvida, está aí como uma das explicações para simplesmente esse salto tão significativo de pessoas naquela condição grave, né, da privação de alimentos, como nós estamos. Bom, caminhando para o fim do nosso papo. E aí, o Brasil
está ou não está no mapa da fome da ONU? Então, o que acontece é que houve uma mudança metodológica e a agência da ONU voltada para este tema, que é a FAO, promoveu mudanças metodológicas e já não publica mais o mapa da fome, né? Então, no último mapa da fome, o Brasil estava fora. Mas, como ele já não é mais atualizado, né, oficialmente o Brasil continua fora. Porém, se nós pensarmos nos números atuais e se a FAO voltar a utilizar esta ferramenta, porque o mapa da fome é uma ferramenta para você comunicar, para você tornar mais fácil a visualização dessa problemática. Sem dúvida, o Brasil voltaria, o que é muito comum, né? Você escuta por aí pessoas dizendo que o Brasil voltou para o mapa da fome. Mera casualidade, o mapa não é mais atualizado, portanto, já não faz sentido falar, mas pensando nos números, e sim, estaríamos de volta. Bom, vamos terminar por aqui, mas deixo uma dica, o documentário Garapa, Garapa, só adiantando, principalmente aqui sobretudo para paulistas, né? Não estou me referindo, e o José Padilha também não se referia ao nosso caldo de cana. Não, garapa é uma mistura de água e muito açúcar. E quando uma criança está berrando de choro, de fome, esse preparo é dado à criança, que obviamente dorme por muitas horas, é o tempo, digamos, para tentar buscar algum alimento. E esse documentário do cineasta José Padilha, que ficou conhecido com, Tropa de Elite, a série Narcos, recentemente aí no Netflix, né? Então o José Padilha fez esse documentário, acompanhando o cotidiano de algumas famílias no Ceará, né, na condição de insegurança alimentar grave. Né? É de 2009. O cineasta José Padilha fez questão de deixar na íntegra no YouTube, né? Então vocês podem assistir como um retrato, algo assim muito chocante da realidade ali, propositalmente em preto e branco, para ficar uma coisa bem realista. E mais triste ainda é saber que esse problema vinha sendo enfrentado, mas que nos últimos anos, em decorrência aí, óbvio, sobretudo da pandemia e de outros desmandos, vem se agravando e bastante. Então fica aí a dica. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.